Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo em mais uma etapa de aprendizado no livro de Deus. Vamos para o nosso canal no YouTube, pois é ali que a gente apresenta ponto a ponto do que nós estamos estudando. Falando sobre Melquisedeque. Melquisedeque, esta figura enigmática no propósito de Deus. Episódio que está registrado em Gênesis 14, versos 18 a seguir. Mas a gente vai ficar mais envolvido no relato depois de séculos. Mais tarde, no relato de Paulo em Hebreus. Interessante que sempre na Bíblia, quando você lê, quando você estuda a história de alguém, sempre tem os dados biográficos, isto é, de onde, de que lugar era aquela pessoa, qual a tribo. Isto era usual em Israel. Mas Melquisedeque foi um personagem impactante. De uma hora para outra, a Bíblia começa a falar nesse personagem. A Bíblia mostra ele saindo ao encontro de Abraão, que tinha ganhado uma batalha, e recebe de Abraão o seu dízimo, ou o dízimo daquela batalha, daquela vitória. Não pediu, foi um dízimo espontâneo, um dízimo de gratidão. E ele é chamado de o sacerdote, ou sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão em nome do Deus Altíssimo. Mas é interessante que Paulo praticamente deu os dados biográficos dele e, nas entrelinhas, até os dados espirituais. Sem pai, ele diz, este Melquisedeque, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem princípio, sem fim, sem genealogia. E tem uma parte importantíssima no final desse relato, semelhante ao Filho de Deus. Sem usar muito o tempo, na realidade, esse que teve tanto enigma a sua história, esse era o próprio Deus, o próprio Jesus,
pré-encarnado e, assim, quando a gente lê sem princípio, sem fim, sem pai, sem mãe, como? Como entender isso? Como entender um homem que não teve pai, não teve mãe, não teve princípio, não teve fim, ou não terá fim? Simplesmente Deus. Quem não tem princípio não tem fim. Não tem pai, não tem mãe, é Deus. Agora, a parte conclusiva é mais interessante. Semelhante ao Filho de Deus. Foi feito semelhante ao Filho de Deus. Você sabe que o nascimento de Jesus, até hoje, paira quantas polêmicas, quantas pessoas contenciosas se opõem ao meio como Jesus nasceu lá em Belém. Quando você estuda a Bíblia e chega ali no batismo de Jesus, todos nós nos envolvemos nos atos do batismo, nos atos batismais. Mas o ponto mais importante ali foi aquele momento quando Jesus ia saindo das águas e o céu se abriu e ouviu-se a voz de Deus que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Deus quis terminar aquela polêmica, aquela dúvida, mas este é filho de Deus, porque ele nascera de um modo quase que inexplicável, quase não inexplicável dentro da biologia. Ele foi gerado, aquele corpo chamado Jesus, foi gerado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus, sem princípio, sem nem fim. Lá no Monte da Transfiguração, Pedro, João, Tiago, junto com Jesus, e Jesus é transfigurado, o rosto como o sol, a roupa branca, corpo glorificado. E num relance aparecem Moisés e Elias, e Pedro, encantado, diz: "Bom estarmos aqui, façamos uma tenda, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias." Agora, o ponto alto de tudo, uma nuvem os envolveu e a voz, olha a importância do acontecimento, a voz de Deus: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." Aleluia! Lá no batismo, Deus disse: "Nele eu me comprazo." Aqui, no Monte da Transfiguração, a ele ouvi, isto é, Pedro, João e Tiago estavam tão encantados porque o Elias tinha sido arrebatado há tanto tempo. O Moisés tinha sido sepultado por Deus e Deus até escondeu a sepultura dele
Agora estavam eles ali vivos e ativos, e a curiosidade, os olhares deles saíram de Jesus para Moisés e Elias. Mas Deus disse: este aí que vocês têm que ouvir. Aleluia. Jesus, o grande mistério. Melquisedeque impactou lá no seu tempo. Ele entra em cena, Jesus, o Deus encarnado. E não morre aí não. Paulo escreveu sobre ele e a gente vai continuar aprendendo sobre esta figura magnífica. Amém e amém.